Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Didaquê. Estamos no ar com mais uma leitura bíblica diária e esta leitura serve de apoio para a lição de número 4 das lições bíblicas da CPAD do quarto trimestre de 2023. E a lição de número 4 tem como tema Missões Transculturais no Novo Testamento. As missões transculturais ou o aspecto transcultural, você já sabe que é aquilo que vai para além da cultura, que sai da cultura original, da cultura de que se é oriundo, e vai para uma outra cultura distinta. Isso está bem claro já para você. Então, na lição de número 4, nós temos aqui as leituras bíblicas diárias semanais, e nesta leitura de hoje nós iremos ler o Evangelho segundo João, no capítulo 3, versículo de número 16. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de número 16. Este é um texto bastante familiar, bastante conhecido de todos aqueles que conhecem o Evangelho, que leem a Bíblia Sagrada, e nós iremos fazer esta leitura tão importante neste momento. Antes, porém, não deixe de se inscrever no canal Didaquê e de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você achar necessário. Vamos transmitir as boas novas de salvação. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, assim está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, esta é uma leitura muito marcante, muito impactante das Sagradas Escrituras, porque nós podemos observar no texto que acabamos de ler, pelo menos 3 privilégios do amor de Deus para a humanidade. Então diz o texto que Deus amou o mundo de tal maneira, e esta tal maneira é uma maneira tão inexplicável, tão inexprimível, que o autor não achou outra palavra e disse de tal maneira. O autor sagrado colocou uma palavra abrangente para demonstrar a grandeza do amor de Deus. Então veja que o primeiro privilégio do amor de Deus é de que nós fomos substituídos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então perceba que a primeira mensagem da grandeza do amor de Deus para nós é que nós fomos substituídos. Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso faz alusão aos sacrifícios do Antigo Testamento, quando um animal inocente era imolado para que o pecador pudesse ser perdoado pelo seu pecado. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, nos substituiu, provando o amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é o que disse Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8. Então perceba que nós fomos substituídos, mas o versículo continua dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o segundo privilégio do amor de Deus é o privilégio de não ser destruído nos terrores do inferno. Sim, a palavra perecer significa ser destruído. Então, Deus deu o seu Filho, demonstrando o seu grande amor para nos substituir, para que não fôssemos destruídos nos terrores do inferno. Mas para que isso não aconteça, é necessário que se creia em Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você precisa crer em Jesus Cristo para que você não seja destruído nos terrores do inferno. E crer não implica somente dizer: eu creio em Jesus, eu conheço Jesus de ouvir falar. Crer significa você entregar também a sua vida para Jesus Cristo. Não apenas crer, mas confessá-lo como seu Salvador pessoal e viver de acordo com a dinâmica do reino de Deus,
de acordo com os ensinos do reino de Deus, propagado por Jesus Cristo e reverberado por seus discípulos e por todos aqueles que servem a Cristo de todo o coração. Então, o primeiro privilégio é que nós somos substituídos. O segundo privilégio é que nós não seremos destruídos nos terrores do inferno. E o terceiro privilégio do amor de Deus é o privilégio, queridos irmãos, de gozarmos da vida eterna. A vida eterna, ela será apresentada para todos os seres humanos indiscriminadamente. Mas a vida eterna, ela pode ser com Cristo ou sem Cristo. Pode ser com Deus ou sem Deus. Aqueles que não quiserem crer em Jesus Cristo e viver de acordo com a dinâmica do reino de Deus, eles vão passar a eternidade sem Cristo, sendo punidos pelos terrores que está reservado no lugar de tormento, no inferno, no lago de fogo, que é a segunda morte. Mas para que isso não aconteça com você, nem com alguém que você tenha como um ente querido, nem como amigo seu, você precisa falar do amor de Cristo. Você precisa propagar o evangelho de Cristo. Vocês estão vendo aí que enquanto estamos falando, neste dia, está eclodido uma guerra aí no Oriente Médio, uma guerra que foi anunciada de Israel contra os grupos terroristas do Hamas, que atacou a nação de Israel, o território israelense. E Israel é, na verdade, o relógio profético para o mundo. As coisas que acontecem em Israel, inevitavelmente, também elas têm reflexo e consequências em todo o mundo. Você precisa entender que Cristo Jesus breve virá buscar aqueles que é seu, aqueles que são zelosos, que praticam as boas obras e que vivem de acordo com a dinâmica do seu reino. Perceba, você é privilegiado por ser tão amado por Deus. Talvez as pessoas que estão à sua volta não demonstrem ou não te ame da forma que você mereça ser amado. Mas Deus já provou o seu amor. Ele não vai provar um dia, talvez. Ele já provou o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então perceba que o amor de Deus, ele nos dá o terceiro privilégio, que é desfrutar da vida eterna junto com Deus, nos lugares especiais que Deus preparou para que a sua igreja estivesse juntamente com ele, com Cristo, gozando de todas as venturas preparadas na eternidade para aqueles que creem em Cristo Jesus e estarão salvos da ira futura, salvos dos terrores do inferno. Assim, nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus Cristo. Se esse vídeo foi uma bênção para você, não deixe de compartilhar com seus entes queridos, com as pessoas que lhes são próximas, para que possamos continuar propagando o evangelho para todas as criaturas da terra, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.